Olá, vamos analisar o artigo de Linda Smirtich, Conceitos de Cultura e Análise Organizacional. Dentre os autores que se ocuparam com debates sobre paradigmas, conceitos e possibilidades metodológicas da cultura nas organizações, Linda é quem desenvolveu um dos estudos mais citados na produção acadêmica. Ela nos trouxe uma contribuição efetiva na definição de objetos e métodos de pesquisa em função dos pressupostos que o pesquisador tem a respeito do que é organização, cultura e natureza humana. Para Linda, entender a organização como uma cultura é reconhecer o papel ativo dos indivíduos na construção da realidade organizacional e no desenvolvimento de interpretações. Assim, os estudos enxergam a cultura organizacional em duas linhas de pesquisa, a variável ou a metáfora, que vamos analisar agora. A aceitação de que a cultura é uma variável, ou seja, algo que a organização tem, permite que a cultura possa ser definida e instrumentalizada, por exemplo, como a estratégia ou a estrutura nas organizações. Em outras palavras, trata-se de mais um ingrediente sob o controle da direção e que pode ser alterado sempre que for conveniente aos seus objetivos. Para Linda, essa instrumentalidade pode ser observada em abordagens que apresentam pontos em comum, visto que assumem o paradigma funcionalista, onde o interesse subjacente é a busca de previsibilidade do controle organizacional. A abordagem funcionalista, que trata a cultura como uma variável, é a mais difundida, pois busca respostas pragmáticas para os problemas gerenciais, e é onde encontramos praticamente todas as contribuições sobre análise de performance e mudança organizacional, como também estudos normativos e prescritivos sobre o funcionamento da organização. Então, essa perspectiva de cultura como variável compreende duas abordagens de pesquisa: a gerência comparada ou intercultural e a cultura corporativa. Vamos aqui analisar cada uma delas. A primeira abordagem é a gerência comparada ou intercultural. Ela estabelece padrões culturais gerais ou homogêneos e trabalha com a cultura como uma variável externa à organização. Cultura é tratada aqui como uma variável independente, ou seja, vetor, estímulo que condiciona uma resposta. O mais conhecido trabalho sobre diferenças culturais foi publicado em 1980 por Garrett Hofstede. Ele fez uma comparação de cultura organizacional entre as subsidiárias da IBM em 40 países. A segunda abordagem é a cultura corporativa. A cultura aqui é estudada como uma variável interna dependente, que oferece a oportunidade de evidenciar, compreender e até controlar a criação de verdades, valores e crenças que ocorrem na organização, manifestada por mitos, rituais, histórias, lendas e cerimônias, compartilhadas pelos membros e consistentes com outras variáveis organizacionais, como estrutura, tecnologia e estilo de liderança. Linda cita Radcliffe Brown, que se destacou pelos seus estudos aplicados à administração das populações nativas em várias colônias britânicas. Concluímos aqui a visão da cultura como variável. Agora vamos analisar a cultura sob a concepção de metáfora, que se alinha com o paradigma interpretativo. Aqui a linguagem, a identidade, os mitos, os ritos, as histórias deixam de ser somente artefatos culturais e passam a existir como processo que produzem e formam significações que dão sentido à existência da organização. Essa perspectiva da cultura como metáfora compreende três abordagens de pesquisa: a cognitiva, a simbólica e a psicoestruturalista. Agora vamos aqui analisar cada uma delas. A primeira é a perspectiva cognitiva. Aqui a cultura é definida como um sistema de conhecimento e crenças compartilhadas. A tarefa do pesquisador é determinar quais as regras existentes em uma determinada cultura e como seus membros veem o mundo. Linda destaca a contribuição dos autores como Argyris e Schoen sobre aprendizado organizacional. A segunda é a perspectiva simbólica. Define cultura como um sistema de símbolos e significados compartilhados. Um padrão de discursos simbólicos que necessita ser decifrado e interpretado.
Linda cita as bases teóricas do pensamento de Clifford Geertz. Cultura humana é um conjunto de textos na qual o antropólogo deve saber ler por sobre os ombros daquele a quem esta cultura pertence. E por último, a perspectiva psicoestruturalista, onde a cultura é estudada como expressão manifesta do inconsciente humano. Em seu artigo, o estruturalismo de Levi Strauss é destacado por Linda. Assim, finalizo com esse resumo da perspectiva de estudos sobre cultura nas organizações, demonstrando que Linda nos fez perceber uma variedade de agendas de pesquisa decorrente da articulação de diferentes concepções de cultura. E assim, quando questionamos se uma estrutura cultural é útil ou não, precisamos antes perguntar com mais precisão: útil para quem e com que finalidade?